Vereador Rafael Bueno. Bom, colega, eu vou da tribuna, presidente. Da tribuna, vereador Rafael Bueno. Tempo garantido. Bom, vereadora Daiane, a senhora fez a relatoria, eu compreendo a senhora, mas o que nós estamos debatendo agora é o mérito do projeto e não somente o parecer, né? E muitos dos colegas vereadores e vereadoras que utilizam a assessoria da Comissão de Saúde, a Andréia, sabe a eficiência que nós temos em auxiliar todos os gabinetes dos vereadores. E muitos vereadores, Daniel, por exemplo, a bancada do PRB, o Júlio está sempre lá presente, buscando assessoria, outras bancadas, né, buscando. E esse projeto nasceu, a gente foi pesquisar se tem em outras cidades. Então, esse projeto que a gente protocolou aqui na Câmara, ele, com alguns ajustes apenas, e o que é bom a gente tem que copiar e colar, né? Então, ele é copia e cola de municípios, por exemplo, de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Bagé, Minas Gerais, no estado tem várias cidades, né? Blumenau, Maceió. Então, como é que em todas essas cidades os vereadores protocolaram projetos de leis iguais a esse, foi aprovado e está funcionando na cidade, e na colônia de Caxias do Sul o parecer em inconstitucionalidade não vai passar, né? Então, tudo acontece em todos os estados, todas as cidades. Caxias do Sul é uma ilha, aqui nada pode acontecer. Colegas vereadores e vereadoras, aqui todo mundo reclama. Quem tem ligação vereadorial com Ubers, aplicativos, sabe? A dificuldade que é o trabalhador de Uber, de aplicativo, embarcar e desembarcar passageiros ali em frente aos restos, porque levam multas. E esse projeto nós estamos protocolei justamente para beneficiar pessoas com comorbidades, deficientes, que não têm locomoção. E é simples assim esse projeto. Nós não temos hoje estratégia de saúde da família na maioria dos bairros. E não é para todos os medicamentos, um AS para distribuir, um Dorflex para a pessoa distribuir. Estou com dor de cabeça, me tragam aqui na minha casa. Não, esse projeto é para os medicamentos de uso contínuo, com as pessoas que têm diversas comorbidades. Como? Vai beneficiar portadores de deficiências crônicas, cadeirantes, idosos, portadores de HIV, dificuldade de locomoção e que residam no município de Caxias do Sul. Então não é para toda a cidade, eu quero receber remédio na minha casa, vou ficar aqui no ar-condicionado recebendo. Não. E existem alternativas. E como que funciona na maioria dos municípios, presidente? Aí, claro, tem que querer, o município tem que querer, tá? É através dos agentes de saúde. Os medicamentos chegam, os agentes de saúde que fazem aquela visita, né, na sua região, eles fazem a distribuição dos medicamentos de uso contínuo. Nós tivemos, eu vou só dar um exemplo, no mês de janeiro, onde normalmente todo mundo está em Arroio do Sal, Curumim, né, vereador Cláudia? As pessoas muitas vezes esquecem até de fazer uma matrícula na escola para o filho, mas o medicamento a pessoa tem que tomar. Só no mês de janeiro, por exemplo, tá, as pessoas do grupo prioritário, isso aqui é um pedido de informações que nós fizemos para a Secretaria de Saúde. O grupo prioritário ficou 2 horas e 23 minutos esperando. 1 hora e 56 minutos esperando. Imagina numa fila, por exemplo, o vereador Juliano Valim, o senhor que utiliza remédios do centro, o senhor sabe na pele o que aquelas pessoas sentem. Imagina as pessoas com comorbidades, as pessoas deficientes, cadeirantes, que não conseguem nem atravessar a rua. E tem que ficar naquela fila no morro para tentar entrar e retirar seu medicamento. Então, esse projeto é simples. É cópia e cola e algumas adaptações para a realidade de Caxias do Sul. Se vocês pesquisarem, colegas vereadores e vereadoras, dá um Google, vocês podem verificar que isso daqui é um projeto que existe em diversas cidades. E em Caxias do Sul, nós temos 49.689 atendimentos, a média, né, de atendimentos de usuários que se enquadram nesse perfil desse projeto de lei. Ou seja, 49 mil pessoas, 49 mil atendimentos, pode ser que a mesma pessoa vá lá 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Mas aqui nós estamos falando que aqueles medicamentos que as pessoas não conseguem tirar na farmácia do seu bairro, e sim aqueles medicamentos que são de uso contínuo e que as pessoas precisam, né, ter maior conforto
Então, nós temos alternativas. Tem agente de saúde, ou as pessoas poderiam retirar também na farmácia do seu bairro, poderia ser uma outra alternativa, e ter algum acompanhante, né? Ao invés de se deslocar e de criar mais aglomeração no CES. Esse projeto é uma ajuda, é criar uma facilidade para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, e principalmente para o usuário, criar um conforto. Concluindo, presidente, então alternativas tem. Esses medicamentos podem ir para os UBS de referência serem entregues, porque muitas vezes uma pessoa, e hoje a realidade, a gente escuta, as pessoas querem botar no asilamento seus familiares idosos porque não tem dinheiro para cuidar mais das pessoas, ou paga um cuidador, ou vai lá buscar um remédio, ou enfim. Então, presidente, tem alternativas. Eu peço que a gente possa discutir mais esse projeto. E talvez os que não entenderam por que o projeto veio, e parabéns pelo seu jeito republicano, presidente, de colocar na pauta. E essa é a nossa função, não é só aprovar nome de rua, porque nome de rua é fácil, é condicional. Esses projetos é o bom debate para o bem da nossa cidade. Então eu peço que votem não ao parecer da comissão de CCJ e que a gente possa amadurecer esse projeto, construir com o executivo e que possa vir para a pauta no momento oportuno, construído, bem elaborado, e a gente possa votar favorável para Caxias do Sul ser exemplo, como por exemplo é Bagé. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Daniel